Olá, nós estamos chegando nessa sua tarde de sexta-feira com o nosso Entre Família. Como é que você diz, Abinal? Excelente da nossa família? Você, da nossa família para sua família, é isso mesmo. Muito, mas muito boa tarde. Sextou. Voltou, né, amigo? Voltou. Tá de volta, meu Queria saber se vocês iam sentir minha falta. Eu senti. Eu Nós senti sentimos, certamente sentimos e sentiremos sempre. A gente achou que ele não tinha aguentado o primeiro programa, o Foi isso impacto que eu do falei. primeiro programa. Sabia que eu disse isso na abertura? Eu falei, tanta emoção que ele não soube resistir, não conseguiu resistir. Pode ser que seja verdade. Pode ser. Meus amores, hoje nós vamos tratar de um tema que é muito da realidade, da atualidade, é do momento. Cerca de 11 milhões, aliás, mais de 11 milhões de mulheres no Brasil são as consideradas mães solos. São aquelas mulheres que cuidam sozinhas do seu lar, dos seus filhos, da sua casa. E hoje nós temos muito a dizer a respeito desse assunto, não é? Verdade, isso representa 55% das famílias brasileiras, sabia disso? E outro ponto também que a gente vai discutir aqui, Darley, de que as mães solo, elas enfrentam muitas dificuldades também em relação a encontrar um emprego, né? Inclusive, recentemente teve já um caso que foi noticiado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, dessa dificuldade que as mães solo enfrentam, né? Por terem filho, por sustentar a casa e ter que encontrar um emprego e, às vezes, a porta fechada na cara, que é o que mais dói, né? No coração de uma mãe. É uma das. Quando a gente fala desses números, nós estamos falando de um ou outro problema, porque nós estamos falando de 55%, então a gente tem uma estrutura gigantesca e uma quantidade muito grande no país que sugere uma boa discussão. O que é o nosso papel? O que nós vamos fazer para acolher, para ajudar, para entender esse cenário? O que nós vamos fazer para fazer a diferença na vida destas pessoas e evitar que estes números aumentem? Então, esse é o tema de hoje e espero que seja um tema de muita reflexão, de aprendizado, de tomada de consciência, de uma necessidade urgente de olhar para esse número gigante de mulheres cuidando sozinhas dos seus filhos. E a pergunta que não vai calar é: onde estão os pais destas crianças? Como estes homens estão? Onde estão para deixá-las sozinhas? Então, e aí? O que acontece? O que mais teremos no nós programa de teremos hoje? uma especialista, Simone Ferro, ela vai falar um pouco pra gente, já está por aqui a Simone, vai falar um pouco pra gente sobre esse cenário que a gente encontra no Brasil, né? Mas tem também o hashtag, né, pastor? Ah, sim, tá aí. É uma alegria para mim apresentar ali o Lucas, que traz notícias boas, né? Já estamos por aqui, muito boa tarde para vocês, meus amigos. Para você também de casa que tá com a gente, você já sabe que sexta-feira, já tem mudado aqui, ó, azulzinho, porque sabe que é previsão do tempo. Chegando aí o fim de semana, como é que vai ficar? Eu já posso adiantar aquela massa de ar quente que está presente, ela vai continuar. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Ainda tem previsão de chuva para o sul do país. Trago também essas informações, mas daqui a pouquinho, viu? Só ficar ligadinho aqui no Entre Família. Ainda temos hoje a história de um rapaz que mora dentro de um carro, gente. Menina, eu sigo ele no Instagram, acompanhei, de verdade, acompanhei ao longo aí as viagens dele, alguns perrengues também que ele enfrentou. E legal, vamos bater esse papo hoje no quadro Me Pergunte O que quiser. o que quiser. Ele qualquer mora coisa. num carro. É qualquer coisa, né? Me pergunte qualquer coisa. O que quiser também tá valendo, né? A gente vai produção mudando até o nome do soprou. quadro. Tá ótimo. Muito bom, Nós muito vamos bom. então fazer uma rápida pausa e já voltamos com o nosso Entre Família. Até já. Já dissemos hoje por aqui, não custa reforçar. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, já são mais de 11 milhões de mulheres brasileiras sozinhas cuidando da sua casa, dos seus filhos, as chamadas mães solos. Esse é um tema necessário, urgente, e temos especialista no programa de hoje com quem nós vamos tirar dúvidas. Por exemplo, quais os principais desafios das mães solos e qual é a parte das famílias chamadas famílias estruturadas, como nós vamos, inclusive, como igreja, como cristãos, olhar para essa realidade das mães solos. É a nossa questão de hoje com você. Temos especialista, não é? Temos especialista, deixa eu fazer as honras aqui e receber a Simone Ferro. Que prazer te receber, Simone. Seja muito bem-vinda à nossa família, da nossa família, para a sua família e para quem está em casa também. Muito obrigada. Vamos sentar aqui na nossa sala da conversa, fica à vontade. E a Simone, que é assistente social, né, Simone Ferro, um currículo extenso, né, Simone? Além de assistente social, licenciada em Sociologia e hoje também é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Sim. É isso, né? Dentre várias outras funções também. Agora, Simone, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Sinta-se em casa mesmo.
Eu já começo, Simone, fazendo para você a primeira pergunta, né? Quais são os desafios que as mães solos, elas que representam 55%, né, da sociedade brasileira hoje, quais são os principais desafios que elas enfrentam hoje? Então, antes da gente falar desses desafios, eu queria que a gente fizesse um pouquinho uma reflexão sobre esse tema mãe solo, né? O porquê que a gente chega a essa denominação mãe solo? Porque até um pouquinho antes a gente falava mãe solteira. Só que ser mãe solteira, mãe solo hoje, ela vem de várias denominações, né? Eu posso ser uma mãe solo porque eu fiquei viúva, eu posso ser uma mãe solo porque eu me divorciei, eu posso ser uma mãe solo porque simplesmente eu optei por fazer uma adoção e eu sou responsável. Então, mãe solo hoje é quando a gente faz uma reflexão sobre não ser somente uma mãe solteira, ou seja, aquela mãe que não tem o pai junto, né? Então, a política de assistência vai reconhecer essa mãe como a família monoparental, né, que a gente vai chamar, que é um só responsável por aquelas crianças, pelos seus filhos, né? E o principal desafio que a gente encontra hoje é esse preconceito, muitas vezes, que existe, de obrigatoriamente a mulher ter um parceiro para poder subsidiar a educação, a alimentação, né? Então, hoje, quando a gente se torna mãe solo, o que a gente precisa é ter uma boa rede de apoio da igreja, da comunidade, da família, para que a gente possa conduzir essa situação que se torna um pouco delicada a partir do momento que eu não tenho com quem compartilhar, né? Certo. E dentro disso, elas enfrentam muitos desafios hoje em dia, né? Muitos desafios. O principal é essa organização que é obrigada a ser feita, né? Dentro do lar, fora dele, por isso que o mercado de trabalho se torna algo muito desafiador, porque eu tenho que dar conta de tudo o que tem em casa e da educação dos filhos, de tudo, fora ir trabalhar. O que a gente, muitas vezes, a gente encontra uma certa resistência por parte de quem vai empregar essas mães solos. A dificuldade para a mulher, para a mãe, ela vai existir tendo o marido junto, tendo um pai, tendo essa estrutura. Imagina não tendo. Não tem, tudo fica muito mais complexo, tudo fica muito mais desafiador, pesado. Eu nem sei como é que se pode tornar isso mais leve se não for todo mundo olhando para isso e entendendo as bases, a estrutura, não é? O Robson Aleixo, você sabe, além de ele ser pastor, ele é também historiador, professor de história, e eu imagino você pode colaborar aqui com a gente, inclusive nesse sentido, Robson. Eu iria fazer uma pergunta, a que se deve, se a gente consegue ter um estudo estatístico, esse crescente do número de mães solos? A gente percebe que os números estão aumentando, Sim. né? Há algum dado que a gente possa mensurar empiricamente, pensar assim, tem um ponto, um marcador? Tem algumas, não, um ponto marcador, não, mas tem várias determinantes que foram acontecendo ao longo da história, né, da sociedade, que vai fazer com que a mulher, até pelo seu empoderamento, ela comece a ter enfrentamentos, né? Então, a gente vai ter diversas situações, né? Como eu falei, do porquê a mãe se torna solo. Então, quando a gente tem os divórcios, quando a gente tem as separações, quando a gente tem até a situação da viuvez, de uma opção de você realmente querer ter um filho só seu, ou várias situações de o marido ter que sair para um outro país. Então, eu acho que tudo isso começa quando a mulher ela começa a se empoderar e ela começa a
entender que ela não tem limitações, né? Mas é um desafio que se torna maior, né? Você conseguir, a mulher conseguir fazer com que ela enfrente coisas que seriam de um grupo, né? De um parceiro, e você sozinha, a gente conseguir se empoderar nesse momento, faz com que a gente tenha mais coragem. Lembrando, né, que esse empoderamento dessa mulher, ele precisa ser muito bem pensado, porque uma mulher empoderada implica, no sentido em que a senhora traz essa questão, em que tenhamos filhos envolvidos que não pediram para estar na situação tão desafiadora que será enfrentada não somente por sua mãe, mas por ele próprio, né? Sim. Nós temos posicionamento diferente em relação a como se deva considerar a família, justamente porque implica em muito sofrimento. A gente precisa ter muito cuidado para não romantizar ou não entender isso como um empoderamento que satisfaça a um desejo, a uma vontade, a um querer de um, porque nós estamos falando de um sistema. Se nós dizemos que temos mais de 11 milhões de mulheres sozinhas no Brasil, imagina quantas dores, quantas questões envolvidas, quantas implicações há nisto. Então, esse olhar que a gente precisa ter, ele é muito cuidadoso e fugir um pouquinho desse lugar de assim, é uma escolha minha, é um desejo meu, sem considerar o que realmente significa. Robson. Eu acho que é importante o que ela disse sobre a gente olhar para a expressão mãe solo e dar a ele a complexidade que ele exige. Então, por exemplo, qual é o meu papel, que sou líder de uma comunidade, faço parte de uma instituição que tem pessoas, e como eu acolho. Então, por exemplo, eu estou lá, tem uma mãe criando um filho sozinha porque ela se tornou viúva. Então, os dados em relação à viuvez, eles são diferentes de dados de pessoas que começam a ter um comportamento social diferente que gera esse tipo de modelo de criação diferente. Há mulheres divorciadas, há pessoas que decidiram acolher uma criança. E nessa decisão, obviamente, foi muito bom para a criança e isso acarreta uma energia a mais de uma pessoa criando uma pessoa sozinha. Aí há uma escolha para eu fazer. Eu estou aqui na minha comunidade. Obviamente, matematicamente, 2 pessoas cuidando de uma é mais poder do que uma, isso é obviamente. Então, a gente acredita num empoderamento a partir de uma comunidade, quando uma pessoa começa a ser mais bondosa com a outra, isso gera um poder de uma comunidade. Eu até aproveito para perguntar, Simone, programas sociais, existem programas sociais para apoiar esse grupo de mulheres? Sim, hoje em dia, com esse tema em evidência, né, e existe algumas pautas que a gente tem que ser mais sensível, como o pastor falou, a comunidade tem que estar envolvida, não dá para a gente fechar os olhos, né? Não dá só para acreditar que aquela mãe vai dar conta de tudo sozinho, né? Não dá conta. E, então, hoje, o poder público, a gente vai ter os Centros de Referência de Assistência, né? Que são os CRAS, que essas mães solos podem procurar para verificar o programa que ela se identifica. Tem alguns programas, algumas políticas de transferência de renda, né? Hoje existe uma PL, né? Um projeto de lei que vai dar algumas prioridades para essa mãe solo, né? Em alguns projetos, algumas políticas públicas de habitação, de educação, vai ter um incentivo ao mercado de trabalho, né? É um projeto de lei ainda, mas... Está em andamento. Está em andamento, mas é uma conquista. E, Simone, os dados mostram assim, um cenário bem delicado, especialmente no Norte e Nordeste. Mulheres muito jovens, especialmente, mulheres negras, essas mulheres que, quando ficaram grávidas inicialmente, não tinham completado seus estudos. Sim. Portanto, sem estudo, dificulta ainda mais a entrada no mercado de trabalho. Olha o cenário, sim, como ele é mais delicado do que se imagina, mais profundo. Então, veja, mulheres negras, Norte e Nordeste do Brasil, onde há dificuldades outras que muitas vezes não são as que nós tratamos aqui, por exemplo, em São Paulo, grandes cidades, enfim.
E isso demanda muito investimento, muito cuidado, muita atenção. E eu nem sei em que lugar o Brasil está. Você está falando de um projeto de lei para uma situação em que já está em curso há muito tempo. Nós estamos correndo atrás. E demoradamente, ainda é um projeto, né? Mas há, sim, já algum trabalho feito, alguma assistência. E em se tratando de família, vamos voltar assim. Essas meninas são de uma família. Essas meninas têm, em algum momento... De serem acolhidas também pelos seus familiares, pelos seus consanguíneos, digamos assim. O que você, como assistente social, trabalha junto às famílias nesse sentido? Olha, a família é de suma importância. Quando você não julga aquela situação, quando a família entende aquela situação posta, né? E você vai acolher, e principalmente essas mães, que muitas vezes elas são cobradas de anular a própria vida em prol do filho, né? Então, eu não vou estudar mais, eu não vou mais poder frequentar a igreja, eu não vou sair porque você tem um filho para criar, né? Esse você precisa criar esse filho. Então, esse discurso que a família tem que ter muito cuidado, porque esse julgamento vai fazer com que essa mãe... ela não tenha ela se sinta de uma certa forma culpada por essa situação, né? Como muitas vezes isso que aconteceu é algo que foi natural, não foi procurado, né? Ou outras vezes não. Então essa responsabilidade que a mãe tem que ter e a família para conduzir esse tipo de situação, para que a gente não possa só determinar que aquela mãe solo não tenha mais vida, que aquela mãe solo só cuide daquela criança. Ela tem que olhar para ela também. Ela é um ser em desenvolvimento. Agora, também. até falando sobre isso, é constatado a questão do preconceito na sociedade, Sim. né? Inclusive, na semana passada foi noticiado de uma mulher que ela foi em busca de um emprego, várias vezes ela estava ali buscando, no período de 6 meses mais ou menos, e uma das respostas que ela teve ali é que por ela ser mãe, né, mãe solo, eles não poderiam dar essa oportunidade de emprego para ela. E aí, interessante que logo em seguida, depois que foi noticiado, várias pessoas entraram em contato com ela para poder oferecer uma oportunidade de emprego. Isso foi muito bonito. Foi. E agora até trazendo isso, né, essa ação que foi feita para a gente fazer com que ela seja de uma abrangência maior, a sensibilidade das pessoas, né? O que nós, como sociedade, a gente pode fazer para desmistificar esse preconceito? Tá. Eu acho que, assim, todas as situações que acontecem na sociedade, ela é de responsabilidade de todos nós, né? Então, esse olhar sensível, a gente poder pensar em ações que não sejam políticas públicas que ainda são muito morosas, né? Caminham a passos lentos, mas que a gente possa, enquanto sociedade, enquanto comunidade, se mobilizar, criar centros onde essas crianças possam ficar, ter uma rede de apoio de vizinhos, de parentes. Então, se eu sou uma vizinha que muitas vezes não trabalho, eu posso me disponibilizar para assessorar aquela mãe que muitas vezes está com uma criança que nem é que ela vai ficar o dia inteiro na casa do vizinho, mas às vezes o que a mãe solo precisa é de uma ajuda pequena, do tipo, a perua vai deixar na porta de casa e eu preciso só que alguém retire aquela criança, né? Ou a escola vai fechar às 5 e o meu trabalho acaba às 6. Eu só preciso de alguém que vá lá e pegue. Então, a comunidade, ela pode começar a identificar e ser acolhedora porque muitas vezes não são escolhas, né? A mãe não queria ser uma mãe solo, mas ela tem que lidar com aquela situação. A gente precisa lembrar o tempo inteiro, ao falar de mães solos,
que nós estamos falando de crianças envolvidas numa situação que muitas vezes pode chegar a ser dramática, se eu pensar em alguns cenários mais pobres, mais difíceis, mais de periferia. Esse é um tema que envolve gente vulnerável, além da mãe, que já é vulnerável pela situação em si. Então, falar desse tema é falar também de um cuidado com parte desta geração, que talvez não tenha referência de suporte, de amor e de compaixão. Então, você está falando de compaixão, de bondade, de amor, de misericórdia, de princípios cristãos, né, Robson? E há um nível de complexidade altíssimo. E a gente precisa focar no básico quando há complexidade. Como é que se preserva, como que se cuida, como é que gera integridade no novo ser que está crescendo e que precisa crescer com todos os valores e cuidados íntegros. O que se foi colocado aqui, a gente percebe uma coisa. Se a gente pega a maior parte dos números, e os números estão colocados para mães adolescentes, não dá para desconsiderar que elas também podem ter vindo de uma família que não tem estrutura. Isso. Aí eu estou aqui e tem um indivíduo que é mãe solo, e pode ser que aí tem uma avó solo também. Exatamente. E de uma família que não tem nem condição de estar lutando para sobreviver. E de uma comunidade que não está organizada. E aí o mercado, e a gente quer também que o empregador tenha uma sensibilidade, mas o mercado tem suas próprias leis. Exato. Então, esperar solidariedade do mercado é de uma ingenuidade atroz. O mercado é o mercado. E o mercado funciona, e o mercado cede a partir de legislação. Ou o Estado impõe uma legislação que coloca condições, e aí tem mais um índice de complexidade aí. Os costumes que aparecem novos, então a gente tem em 2023 uma nova forma de pensar família, uma nova forma que compete com a antiga de pensar família. Mas o sistema de produção, consumo e lucro, ele não está novo, ele continua intacto. Intacto. Então, se você for lá, você pode ter a identidade que for, o seu patrão que é produção. Exatamente. Excelente. E aí a gente tem, ou seja, o que sobrou para ser vanguarda na resolução do problema é uma instituição e uma sociedade, uma comunidade que se organiza para pressionar todos os níveis. Sim. Muito bom. Né? Pessoas, igreja, gente, o trabalho que você faz, que começa a tentar achar um problema. O que a gente não pode é dormir e achar que vai acordar com o negócio Porque resolvido. esse número de mães sozinhas revela mazelas profundas da sociedade. Sim. Abinal, que Pois temos é. agora? Assunto de extrema importância. A gente conversando aqui no nosso Entre Família. A gente faz uma pausa nesse assunto para poder falar um pouquinho sobre o tempo. Pois é, tá chegando a primavera, é amanhã, viu, minha gente? Amanhã começa a primavera, mas ainda estamos no inverno e altas temperaturas, Luquinhas. Tá complicado, hein, irmão? Tá complicado. Quem diria inverno em altas temperaturas, mas eu vou explicar tudinho agora depois da vinheta. Pode rodar. É isso mesmo, mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Na semana passada, o pastor vai lembrar muito bem, Abinal, Darleide, nossa princesa, eu contar uma coisinha para vocês. Eu estava com planos de ir para a praia, inclusive isso aconteceu mais dias antes, inclusive estava chovendo. No próprio dia tinha previsão de chuva para onde eu ia e ficou aquela questão, vai dar praia realmente? O tempo vai abrir, vai dar sol? Eu tenho aqui uma provinha para vocês, eu falei que ia trazer para você também de casa, então vou jogar na tela aqui. Só 2 fotos. Olha aqui, ó, saí com chuva daqui, cheguei com chuva na praia, mas olha só o cenário. Né, que deu praia, hein? Deu praia. Final de semana Ele super fala, tranquilo. tá complicado, mas tá com a Pode- praia na cabeça no final de semana. Enfim. Pode mostrar aqui a seguinte foto, tem mais uma foto para mostrar para vocês, porque eu fui assistir o Nascer do Que Sol isso, com os amigos. Olha isso aqui. Que é isso, hein? Que Cadê complicado. a chuva? Complicado. Que Vida complicado. difícil essa do Lucas, né, Muito, pastor? muito complicado. Poxa, eu vim compartilhar essa fase Obrigado, não, difícil obrigado, da vida. Lucas. Obrigado. Tá certo? Deixou a gente bem... O que temos mais pela frente, meu amigo? Eu estou indo agora para Cuiabá. Me dá um refresco aí, já vou levar um leque. Vai ver o um sol refresco, nascer em mas- Cuiabá, o sol nem se põe em Cuiabá. Não, lá tá tranquilo, ele mora lá. Refresco é o que você tem que tomar para refrescar, porque o negócio tá complicado, né? Se você gosta de calor, altas temperaturas, tenho boas notícias pra você, viu? Mas se não, não é bem por aí. Porque na semana passada eu também falei, pessoal, que tinha uma onda de calor chegando e ela chegou e com muita força. Inclusive, ontem eu trouxe um alerta da Defesa Civil para alguns estados do país. Inclusive, pode jogar o primeiro mapa aqui na tela, porque, olha só, essa alta pressão aqui, o que ela faz? Ela pega todo o ar quente que está na superfície e joga para o continente, joga para o solo. E ela impede a formação de nuvens de chuva. Por isso que essa área aqui, principalmente,
tem sol em boa parte do país e não tem previsão de chuva. E os meteorologistas já falam, não tem previsão de quando isso vai acabar. Por enquanto, altas temperaturas, principalmente neste fim de semana. Então, Cuiabá, para onde você está indo, eu posso dizer que vai fazer muito calor por lá, viu? Muito calor por lá. Vou saber, já vou mudar as peças na mala. Exatamente, por favor, por você. E muita água, né? E por você que está assistindo também, mas deixa eu aqui atualizar para o pessoal de casa o que está acontecendo. Então, essa alta pressão, esse bloqueio atmosférico, ele continua presente, não tem previsão de chuva por enquanto. Muito diferente no sul do país, porque por lá essa alta pressão não chega. Inclusive, chovendo por lá, tem previsão de mais chuva. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul ainda emitiu um alerta de alagamento por lá. Então, tem chuva prevista por lá para boa parte do Rio Grande do Sul. E uma frente fria vai passar, mas ela vai seguir depois para o oceano, porque não tem força para romper essa barreira. Uma situação muito parecida também no norte e no nordeste, onde tem previsão de chuva também por lá pelos próximos dias. Mas sábado, como é que fica? O que vai acontecer nos próximos dias? Também tenho aqui, ó, vou adiantar para algumas capitais, como Curitiba, com máxima de 33 graus. Curitiba é um pouco estranho falar 33 graus, tanto calor assim. Pois é, vai continuar. E a mínima, 17. São Paulo, 36 e máxima 19. Palmas já sobe para 38, com mínima de 25. Olha só, aqui, ó, deixa eu atualizar para vocês. Falei São Paulo aqui com máxima de 36 e a mínima 19. Palmas sempre muito quente por lá, máxima de 38 com mínima de 25. Salvador já tem um pouco de chuva por lá, viu? Previsto chuva por lá. A máxima não deve passar dos 28 com a mínima de 23. Em Rio Branco, no Acre, 36 com mínima de 24. Isso amanhã durante o sábado. Mais aquele alerta da Defesa Civil para o domingo, ele continua. Inclusive, eu trouxe aqui algumas máximas para o domingão. Darley, se prepare, quem sabe mudar algumas roupas da mala para isso também. Já quero começar para onde que você vai, ó. 42 para o domingo. Tá bom para você? 42, tá tranquilo? Que isso, hein? Que é isso? Eu lembrei qual que é o lugar lá. Ontem eu tinha comentado, né? O lugar Sim. quente é o Vale da Morte. Tem alguns faz lugares sentido. no O nome dá. Brasil, Faz sentido. é o nome em inglês, mas aí o traduzido, né, é o Vale da Morte, e é o lugar mais quente. E no Brasil, alguns lugares, né, estão semelhantes ao Vale da Morte. Até ontem eu falei da questão do calor, o sol, né, e o protetor solar para os cachorrinhos. Agora deixa eu falar da água para todo mundo, viu? Aquela dica da água, né? Boa. Quantos litros de água eu tenho que beber? E agora, né? São 3, são sei lá quantos? Depende do Então, peso. Depende do peso. Faz o cálculo aí, ó. Você pega o seu peso, tá? E você multiplica por 0,35. Aí vai dar aí certinho os litros de água que você precisa beber também. Tá bom? Eu tô na 1, tô aqui, ó. Ah, tá. Fico por mudando de canal, ainda vou aprender, viu? Aqui, ó, na câmera 1. Então, você entendeu aí que tá do outro lado? O seu peso, né, vezes 0,35, aí vai dar certinho os litros de água que você precisa beber para ficar hidratadinho. Já né? fazer a conta certinho aqui, realmente para ficar em dia com a relação da água. Eu consegui esse hábito de tomar bastante água, porque tem uma garrafa, inclusive, grande para realmente não esquecer. A minha ficar também, a vigiando. minha é aquela de 2 Vigiando. litros. Eu O pessoal até preciso fala, vai abinar com um galão de água dele, né? Quando eu ando na rádio. Mas eu vou continuar com as máximas para outras regiões aqui, ó. Porto Alegre, 21. Venho aqui para Campo Grande, 38. Em São Paulo, 38 também. E, pessoal, recorde, porque nunca foi registrado desde que começou a medição, 38 graus em São Paulo. Isso vai acontecer no domingo. Já pulando para o Rio de Janeiro, 41. Vitória no Espírito Santo, 39. Goiânia aqui, 39 também. Se eu for para Sergipe, ali, ó, 29. Fortaleza, 32. Belém, 35. E Manaus, 36. Um final de semana realmente com temperaturas lá em cima. Então, se você tem realmente planos aí de pegar um solzinho, quem sabe em boa parte do Brasil, vai ter sol. Um pouquinho de atenção, quem sabe aqui para o sul do país, que ainda tem chuva por lá, um pouco de atenção, porque o solo por lá ainda está encharcado. Então, qualquer chuva faz diferença, porque a água não tem para onde escorrer. Então, você que está pensando em um bom final de semana para você, curta bastante. Depois conta para a gente aqui no hashtag, a gente quer saber também, criar, claro, essa ligação com você. Mas é o seguinte, o programa ele continua, mas agora a gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida, e o Entre Família volta já. É sexta-feira, já estamos de volta aqui no seu Entre Família. Para você que está nesse corre-corre aí, dando aquela ajeitadinha na casa para receber o sábado, essa grande bênção de Deus,
está na agitação, está no corre-corre aí, está só ouvindo a TV, não está conseguindo parar para assistir o nosso Entre Família, mas de vez em quando vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? A gente trouxe há pouco aqui, falando sobre a questão das temperaturas, né? Altas temperaturas em várias cidades. Deixa eu só fazer uma correção aqui, eu tinha falado o seu peso, né, para a quantidade de água que você deve beber. O seu peso vezes 0,35, mas não, é seu peso vezes 35, tá? Seu peso vezes 35, aí sim vai dar os litros de água que você precisa beber. E outra dica muito legal também, final de semana, né, chegando, muitas pessoas às vezes vão viajar, ou por mais que vai ficar em casa mesmo, independente do tempo, faça chuva, faça sol, vamos dar aquela revisadinha aí nos pneus do carro. Será que estão bem calibrados? Bora para algumas dicas aí? Roda o VT. Em épocas de chuva, cuidar dos pneus do seu veículo é fundamental para garantir a sua segurança. Mantenha os pneus devidamente calibrados, verificando a pressão regularmente. Pneus com pressão incorreta podem te deixar escorregadio na estrada, aumentando o risco de perder o controle do veículo. Além disso, não se esqueça da banda de rodagem. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, os sulcos de um pneu de automóvel devem ter no mínimo 1,6 milímetros de profundidade para garantir a estabilidade e segurança do veículo, evitando a aquaplanagem. Fique de olho na profundidade da banda de rodagem e substitua os pneus desgastados antes que fiquem carecas. Lembre-se, pneus carecas são sinônimo de perigo e derrapagens indesejadas. Dirigir com cuidado, reduzindo a velocidade e mantendo a distância segura dos outros veículos é essencial para a condução segura em épocas de chuva. Legal, Josi, obrigado aí pelas dicas, captou essas dicas, né? Agora tem uma outra, o pastor Aleixo vai trazer para a gente aqui uma outra dica excepcional que você não pode deixar de acompanhar. Pastor Aleixo, é contigo. Muito bem, eu preciso dizer uma coisa séria para você. Sabe que tem algumas mensagens que a gente gosta de ouvir. Você tem as suas, eu também tenho as minhas. Tem aquelas que a gente não gosta de ouvir, mas tem algumas que a gente não gosta de ouvir, mas tem que ouvir. Mas tem mais uma categoria. Tem mensagens que a gente gosta, tem algumas que a gente não gosta, mas tem algumas que a gente precisa. Venha a mim não é um negócio que você vai desconsiderar, por exemplo, sem pagar um alto custo por isso. Sempre está faltando alguma coisa. Então você já sabe o que eu estou falando. Essa semana a gente viveu que emoções, e mais do que emoções, a gente viveu construções com mensagens extraordinárias vindas do trono, da mente de Deus, e que a Novo Tempo teve a alegria de cumprir sua missão a partir do pastor Batistotti. Seja muito bem-vindo, que bom falar contigo. Alegria, estivemos aqui semana passada, né? Exatamente. Essa semana estamos agora no final da semana. Uma alegria poder estar com você aqui nesse momento. Esse é um programa que eu tenho um carinho muito grande. Afinal, passei um ano aqui curtindo todas as tardes. Você fez estágio aqui, né? O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Mas falando dessa emoção, pastor, de participar, já estamos aqui terminando. Fala aí para a gente do seu coração, como que foi essa experiência dessa semana que está quase aí no final? Sempre é muito especial, né? Para a gente, eu que sou pastor há mais de uma semana, né, pastor Robson? Sempre ter uma semana causa na gente, assim, sabe, aquele como será, quais serão as reações. Então, mas quando nós confiamos no Senhor e cremos que Ele é a fonte da sabedoria, do poder, através do Espírito Santo, Ele cuida da gente. E ser impactado com a palavra, cada vez que a gente abre, de novo, e de novo, é muito significativo. E poder, ao longo da semana, ver histórias de vidas transformadas, os pedidos dos amigos, perguntando onde tem uma igreja adventista mais perto da minha casa. Isso foi muito especial, porque nós desejamos que cada igreja adventista seja um lugar de esperança. Então, aproveito, né? O 12982000062, escrevendo lá, ó, vem a mim. Você vai descobrir qual a igreja adventista que está mais perto da sua casa, que é uma extensão de tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo. Foi significativo, especial, maravilhoso. Eu fico aqui pensando que a semana não acabou, então
se é do jeito que a gente pensa, ela vai crescendo, crescendo. Exatamente. Há uma explosão, né? Tem uma expectativa. O que está reservado aí que você pode dizer para esse último dia? O último convite de Jesus está em Mateus, eu vou usar a base, né, do texto de Mateus capítulo 25 e o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A grande solução para o mundo, para os problemas do mundo, para a dor e o sofrimento, chama-se volta de Jesus. Eu sempre gosto de dizer, pastor Robson, enquanto nós estamos aqui como cristãos, nós temos a responsabilidade de fazermos o melhor e transformarmos o mundo onde nós estamos. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que amparar, nós temos que revelar o amor de Jesus. Mas é a volta de Jesus que vai realmente transformar esse mundo. É o que nós vamos conversar hoje à noite. Sobre esse último, o vem definitivo. Exatamente. Vamos analisar o contexto desse texto, que é os cristãos vivendo aquilo que acreditaram. Isso é muito significativo. Fantástico, fantástico. Reforça para a gente, pastor, horário. Hoje, às 11 da manhã, né, a gente esteve na rádio, não posso deixar de comentar que os amigos que ouvem a Rádio Novo Tempo, a gente esteve lá às 11 da manhã, obrigado a você que esteve com a gente, mas hoje na TV, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos para este último momento. Mas, lembrando que a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estaremos com as portas abertas para receber você e teremos uma semana especial que continua agora em cada Igreja Adventista. Que legal, reforçou aí, então, ó, hoje na rádio, às 11 da manhã, daqui a pouquinho, né? Você pode pensar também, ver muitas coisas. Você também pode planejar, colocar pessoas para assistir com você. Tem um aparelho de TV na sua casa, mas você tem muitos vizinhos, né? Isso é muito legal também. Compartilha o link, né, no YouTube do Novo Tempo ao vivo, compartilhe o link. Os sermões que já passaram estão Todos, lá na ND Play, exatamente, muito bem. exatamente. E vá até uma igreja adventista, você vai ser recebido lá, porque tem mais convites a você. Tem um VTzinho aí para a gente ver, que vai reforçar essas informações e vai chamar o seu Pastor, coração. antes de você lançar o VT, eu fui Você indelicado. Posso? Você Indelicado, pode. não cumprimentei a Simone, esse tema tão relevante, tão significativo. E nós, como comunidade religiosa, nós devemos amparar, acolher essas que estão sozinhas nesse processo tão desafiador, que é o processo da educação. Que Deus continue abençoando muito você e seu trabalho. Darleide, bom ver você aqui agora. Abinal, a voz. Pastor. A voz. Muito legal, muito legal. Parabéns por essa semana, tá lindíssima, lindíssima. Tenho Amém, acompanhado todos os dias. Deus o abençoe. Amém, Deus seja louvado. Obrigada. Obrigado, pastor Robinho. Obrigado você, é bom Prazer. estar contigo sempre. Privilégio Muito bom, é meu viu? de coração. Que legal. Vamos de VT? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a promessa de Deus. Você pode aprender mais sobre esse consolo na nova semana especial Vem a Mim, que estreia dia 18 de setembro, às 8 da noite. Não perca Vem a Mim, com o pastor Gilmar Batistotti, na Novo Tempo. Continuamos aqui então o nosso papo e voltando especialmente ao tema principal, mães solos e tudo o que isso envolve e significa. É um momento de dinâmica agora, temos aqui algumas frases, vamos contextualizar, que são frases muito comuns, Simone. São frases muito do dia a dia que muitas mulheres vão ouvir. E aqui eu acho que a gente precisa pontuar muito especialmente o quão necessário é que nós sejamos menos julgadores ou acusadores, especialmente em pessoas que já estão numa situação delicada. Então, o que aprender desse momento de agora? Primeira frase, vamos lá, mãe solo, um perfil da família brasileira. Cadê o pai dessa criança sozinha? Por exemplo, essa frase, cadê o pai dessa criança? Essa frase é horrorosa, porque traz para a gente traz para a mãe solo uma responsabilidade maior ainda, como se ela tivesse a
além daquela situação, como se ela tivesse procurado aquela situação, né? Que muitas vezes não é uma procura, é algo que aconteceu. Pode ter faltado planejamento, pode ter faltado instrução, pode ter faltado educação sexual, pode ter faltado muita coisa. Pode ter Mas sido há uma situação de uma que está dada, né? Está dada. Então Isso agora já não é passado. julgar o que foi, é a pessoa. Nesse momento, acho que é muito importante pontuar isso aqui. Nós estamos pensando na pessoa, no indivíduo. Como é que a gente trata esse indivíduo que tem uma dor envolvida? Não é assim, eu tenho um filho, sou mãe solo, que delícia. A gente está falando de uma multidão de mulheres com muitas das suas histórias de dor, de abandono, de tristeza, e isso precisa ficar muito claro, especialmente do ponto de vista da nossa posição cristã. Exatamente. Como é que a gente olha, como é que a gente acolhe, como é que a gente aborda, e uma dessas frases, e aí, cadê o pai dessa criança? Os filhos crescendo, absorvendo tudo isso, né? O sentimento que às vezes a mãe acaba carregando, né? Por ouvir frases como essa. Eu preciso dizer uma coisa, já que você olhou com a minha cara com essa olhar de profundidade. Eu vou olhar para essa câmera para dizer assim, essa frase é dita para alguém, ela é agressiva porque a gente está desconsiderando o seu contexto. E uma das coisas cruéis que a gente pode fazer para alguém é impor para ela a transformação que não está no seu alcance. Querer que alguém mude o que ela não pode mudar é uma violência. Mas eu vou fazer essa pergunta para você que é pai. Porque você pode estar impondo a uma pessoa uma escolha que ela não teve. Então, a sua escolha não pode diminuir a escolha dos outros. Essa pergunta, cadê o pai da criança, não é uma pergunta a ser feita para uma mãe, mas é uma pergunta a ser feita para um pai se ele abandonou a criança. Se ela é mãe solteira, sozinha, uma mãe solo, por ausência de escolha, isso é de um nível de violência que um pai impôs a duas pessoas e, consequentemente, uma sociedade. Tem que ser responsável, ser humano. Você pode não ter todas as escolhas do mundo, mas você precisa ser responsável. Agora, uma das frases também que é muito comum, acredito, delas ouvirem é como você vai se virar sozinha. E agora, o que você vai fazer sozinha? Né? O marido saiu de casa, como é que você vai se virar? O que você vai fazer? E agora? Vai ter que fazer, não tem outra escolha, né? O que a gente pode fazer, enquanto família, enquanto sociedade, é tornar isso um pouco menos traumático e menos pesaroso, né? Então, sozinho, você tem que dar conta, mas se eu tiver o suporte da sociedade, da família, e até esse pai que muitas vezes saiu, mas ele não deixou de ser pai. Ele pode não estar casado, mas ele continua com as suas responsabilidades e deve continuar. Então, ele é a pessoa que também tem que dar esse suporte, caso tenha esse pai. Se não tiver, é a família que vai ter que acolher, porque, como a gente bem disse, às vezes é a criança que vai sofrer com isso. Sim. Então, ela que vai ser alijada de algumas possibilidades, né? Então, por isso que a gente precisa, a mãe vai dar conta disso. Vai ter que dar conta, porque não tem outra possibilidade. Eu quero pontuar rapidamente, antes de passarmos para uma próxima frase que se ouve nesse contexto, de pensar em você, pai, mãe, nós, igreja. Que educação sexual nós estamos oferecendo também aos nossos filhos? Porque entre estas mães solos tem muita adolescente, muita menina que engravidou por falta de conhecer, por falta de saber, por falta de muito do que você certamente sabe, como eu sei que falta. Então, pai e mãe, conversar sobre sexo com seus filhos, pai e mãe, professores, educadores, pessoas tenham o cuidado de levar as crianças cada vez mais precoces, mas educação sexual é algo desde que nasce ou até mesmo antes, do ponto de vista de como os pais se comportam em relação ao tema. Mas isso é importante para a gente considerar também, lembrando que entre tantas mulheres solos, tem meninas que engravidaram porque, como? E aconteceu. Achou que era uma aventura, uma brincadeira. Você que foi professor sabe bem disso, que é alguma coisa muito necessária a ser feita, né, Robson? Sim, a vida é longa. Não é? A vida é longa, a gente tem muitos passos pela frente. Eu vou colocar um contexto na minha pergunta, porque eu gosto de dizer que muitas vezes você já é a resposta à oração de alguém. Então, se você está com 2 pães em casa, você não pode orar com a pessoa para que Deus mande comida para ela. Deus já mandou comida para ela, só que está vindo pela sua mão.
Então, uma pergunta a se fazer aqui, frase, eu vou juntar aqui, tá bom? Ou seja, Robson, só para comentar aí assim, e agora, o que você vai fazer com essa criança? Você está perguntando, de alguma maneira, você não pode ajudar, você não tem como oferecer algum tipo de suporte, né? Exatamente. Então já chega com ajuda, né? Não é? O que nós vamos fazer, por O exemplo? que nós podemos, verdade. Que vida, que coragem. Uau. Que coragem sua de falar isso. Porque, né, olha só, trabalho dobrado e frase, né? Que vida é essa, hein? Que vida, nossa, que... quando a gente tem como você bem disse, né, pastor? O fato de você reconhecer uma situação delicada nos torna também corresponsáveis de também ser sensíveis a essa situação. Então, ao invés de julgar ou de ser indelicado com algumas falas do tipo, nossa, que situação a sua, como que você vai dar conta? Não vai sair, não? Como você vai sair e deixar a criança? Vai na igreja e deixa a criança com o vizinho? Então, a gente precisa ter um outro olhar, não um olhar julgador, o olhar acolhedor, o olhar de quem pode transformar aquela situação, de quem também pode ser um grão de mostarda para poder dar transformar aquela realidade. E até nesse ponto do que coragem, eu até destacaria, no consultório de família da rádio, a gente já acompanhou algumas vezes mulheres sofrendo ali dentro do casamento abusos, né? Abusos. E aí chega um ponto que essa mulher, talvez agressões físicas, verbais físicas, né? Vários tipos de agressões, e chega ao ponto que ela fala, chega, não dá mais. E aí vem familiares, mas como assim, né? Que coragem sua, não é mesmo? Sair dessa relação que está sendo muito ruim para ela. E aí ela sai de uma relação e vem, às vezes... que é uma questão de sobrevivência, né? Justamente, a questão de sobrevivência, agressão, enfim. E aí vem essa frase, poxa, mas que coragem. Como é que você fez isso? As crianças vão crescer sem o pai. Exatamente, sendo que essas relações tóxicas, muitas vezes, não fazem bem para a mulher e muito menos para as crianças que presenciam tudo isso, né? Por isso que é tão importante a gente também ter esse olhar atento de como é a dinâmica dessa família, como a família está se comportando, como se tem algum agressor, também é responsabilidade da comunidade estar notificando isso, né? Nós falamos agora sobre, pelo menos eu pontuei isso, sobre educação sexual. Nós estamos dentro de uma realidade posta e não há como fazer para simplesmente fechar os olhos para isso, porque não seria ético, cristão, moral, não seria de nenhuma forma adequado. Mas também é nosso dever, ou nosso papel, digamos assim, pastor, considerar, e então, tendo tantas mulheres em sofrimento, tantas famílias em dificuldade, tanto que isso envolve, tem um outro público para quem a gente precisa falar e que está aqui com a gente também. Cuidado, presta atenção para você não engrossar essa estatística, porque isso é doloroso. Tem que ter esse cuidado também de olhar para essa realidade e pensar, preciso pensar melhor, inclusive também nos meus relacionamentos, em como eu vou conduzir a minha história. Acho que é o momento da gente também todos refletirem do seu lugar. Sim, é uma base de estrutura de pensamento cristão que ela é diferente da cosmovisão do mundo, mesmo que a cosmovisão do mundo seja lógica. O mundo, por exemplo, quando eu falo de mundo, eu falo dos sistemas correntes, dizem que o maior valor que existe aqui é a vida. Isso pode parecer escandaloso, mas a Bíblia não confirma isso. O maior valor que existe em atuação é o amor e a glória de Deus. Entre a vida e o amor, Jesus ficou com o amor e entregou a vida. Então, a vida não é um valor absoluto. O valor absoluto é Deus que diz quais valores existem. Então, quando a gente pensa na maneira como Deus nos responsabilizou como seres humanos, Ele me deu um filho, mas aquele filho não deixa de pertencer a Ele. Aquele filho está sobre a minha responsabilidade. Então, pensar que eu vou ter um filho e eu decido absolutamente tudo sobre isso é romper com aquilo que Deus disse sobre crianças. As crianças são crianças dEle. Então, Ele cria uma porção de coisas e Ele dá responsabilidade coletiva.
Eu não posso, pensando na maneira como Deus nos ensinou a viver, dizer que tudo é problema do outro, a despeito dos erros e dos julgamentos que eu faço sobre o outro. Se o outro está com problema, a despeito da causa do problema, eu sou o responsável. Você nem sempre é culpado das coisas que acontecem ao seu redor, mas como filho de Deus, você sempre é responsável. Mas é responsabilidade? Sim. Caim pergunta, eu sou por acaso guardador do meu irmão? E a resposta é, sim, você é. Jonas não tinha nada a ver com a maldade dos ninivitas, mas ele era responsável para ir lá e levar o amor de Deus para os ninivitas. Então, o que aquela mãe, qual a situação que levou aquela mãe a ser solo? Não é da minha conta. Não é agora que vou resolver isso. É da minha conta é ajudar. É da minha conta também, ao pensar numa possibilidade que está na minha escolha, numa estrutura que pode levar alguém a não ter escolhas que eu tive, isso é uma coisa a ser pensado. Eu devo pensar nisso em relação aos meus filhos. O meu pai sofreu para me dar escolhas. Então, eu não posso ter escolhas que tirem as escolhas dos meus filhos. Porque isso não é lógico, isso não é lógico. A minha felicidade não pode envolver a sua infelicidade. Isso está sobre, e aí já não é mais responsabilidade, isso está sobre a nossa culpa. Verdade. Excelente, pastor. Ótimo tema, a gente conversando hoje aqui no Entre Família, mães solos. E a gente já abordamos aqui vários assuntos, várias dificuldades que elas enfrentam. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai trazer algumas soluções também, né? Como criar redes de apoio para essas mães solos que representam 55% das famílias brasileiras hoje. É rápido e a gente volta já com mais Entre Família. É vivendo e aprendendo, por isso que a gente quer viver cada dia aqui com você, a oportunidade de aprendermos juntos. E eu tenho muito prazer a cada momento de oferecer a você um guia de estudo que vai te ajudar a aprofundar temas que são necessários, urgentes para o seu bem-estar, para as suas relações, para a sua compreensão da vida, do seu papel, do seu lugar no mundo. E esse guia de estudo que eu tenho em mãos, a primeira lição deles, é uma das que eu mais amo, vai trazer exatamente qual é o papel da família na visão bíblica, qual é a identidade familiar, por exemplo, reforçada por Jesus Cristo. O que Jesus Cristo vai dizer sobre maternidade, paternidade, casamento, estrutura familiar, cuidado aos necessitados, cuidado aos vulneráveis. O que diz a Bíblia? Nesse guia de estudo Entre Família, justamente é o nome do nosso programa Entre Família, a partir daqui, desse guia de estudo que você pode receber em casa e não vai pagar nada por isso. O nosso interesse é que você saiba muito e muito mais. E não somente para ler, aqui tem atividades, tem propostas de você considerar o bem-estar da sua família. Aqui tem propostas de, por exemplo, como passar melhor o seu tempo com os seus filhos, como conversar sobre relacionamento, como conversar sobre sexualidade, como entender o sexo em família. Para alguns isso parece feio, parece alguma coisa para deixar para falar, quem sabe um dia. Não, a proposta é que você viva a educação familiar, sexual, religiosa, com os princípios e os valores desde muito cedo, conversados, tratados em casa. Faz o seguinte, é muito fácil. Você vai direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code, esse desenho que aparece aí no seu cantinho do vídeo, e aí você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp e vai dizer eu quero. Isso vai significar para a gente que você está pedindo esse guia de estudo Entre Família. E eu tenho certeza, chegando na sua casa, ao começar a ler, você vai ver a diferença que é ter mais luz sobre temas que muitas vezes podem parecer complexos, mas sendo explicado, sendo tratado, especialmente à luz da Bíblia Sagrada, torna-se muito mais iluminado o seu caminho. Peça agora o seu guia de estudo, pode também mandar mensagem para o nosso WhatsApp, tá bom? Pode ser? É esse que você encontra aí no seu vídeo. Esse contato é para você salvar e fazer sempre contato com a gente quando quiser. Combinado assim? Guia de estudo é seu, de presente. Ô Robson Aleixo, professor, pastor, apresentador, o que vem a seguir ainda sobre o nosso tema de hoje, mães solos e a complexidade disso tudo. Você sabe que a Darleide é minha madrinha, né? Eu gosto de falar isso, ela é madrinha. Essa semana eu chamei ela de prepa, mas eu quero melhorar. Ela é a madrinha. Então, quando minha mãe não está perto, ela que fica aqui cuidando. Preceptora, madrinha. Eu estou sentado assim, e quando eu sento assim, eu lembro dela, porque ela fica falando, senta direito. Então, olha a postura, assim, moço. Ela é a postura, moça, fala o que você falou, não faz piadinha comigo. Então, mas essa aí, não obedece. Então, quando eu chamo ela de Dindim... Você já vai entender. Entre família, né, Robson? É, entre família. Então, eu estou aqui, legal, a gente vai botando bom, os apelidos do Abdal.
Eu não vou falar muito, né? Porque o nome dele já é um apelido, mas a gente fica aqui. Brincadeira. Não, abdominal é o clássico, né? É um negócio Abdominal é o impressionante. clássico, gente. E eu estou aqui para dizer o seguinte, primeiro, essa nossa forma de dizer muito obrigado também por fazer parte da sua família e você está aqui com a gente. Verdade. E você deve estar pensando assim, então, você já falou desse problema, o que eu faço? Eu posso fazer alguma coisa? Então, a gente vai bater o olho na tela e trazer algumas situações possíveis onde a gente pode fazer alguma coisa e a nossa especialista vai nos ajudar aqui, olhando para lá. Como apoiar uma mãe solo? Bora lá. Rede de apoio. Rede de apoio. E aí tem uma pergunta sobre rede de apoio, que é uma palavra bonita, a gente fala muito. Como começar, né? Como criar, como identificar uma rede de apoio? E como ser, né? Rede de Como apoio. ser rede de apoio? Geralmente, a rede de apoio, ela inicia por pessoas que têm a mesma afinidade com aquela situação, né? Que passam pela mesma situação. Mas ela pode ser por quem é simplesmente sensível àquilo, ou porque eu vi a minha filha passar por aquilo, ou porque eu tenho uma prima. Assim, o importante é a gente, enquanto rede de apoio, querer estender a mão, né? Saber que não é uma situação tranquila, que muitas vezes essa mãe solo, ela precisa, sim, de uma ajuda. Essa ajuda, muitas vezes, não é financeira, não é uma ajuda, mas uma ajuda para poder conduzir algumas situações que para ela se torna um grande transtorno, ter que sair meia hora mais cedo do trabalho para pegar as crianças que estão chegando da escola, ou para ir buscar as crianças na escola, ou para levar no médico. Pode ser um transtorno o seu empregador te liberar meia hora mais cedo toda semana, mas pode ser muito tranquilo para aquelas pessoas que te conhecem ou pessoas que passam pela mesma situação se organizarem para um ajudar o outro. Então, quando a gente sempre fala de rede de apoio, é eu saber que muitas vezes eu não estou sozinha e mais. Se eu não estou sozinha e você tem a mesma situação que eu, você também e ele também, a gente se ajuda e a gente consegue juntos traçar algumas estratégias para que todo mundo consiga conduzir a situação de uma maneira mais tranquila. E tem coisa que eu sozinho não vou conseguir ajudar, mas eu posso chamar outro para me ajudar a ajudar o outro. Isso. E esse apoio pode vir de uma palavra respeitosa, carinhosa, de que muitas vezes é essa palavra que vai tirar do outro assim aquele sentimento de culpa, de rejeição, o que seja, especialmente os cristãos, né, considerarem ter essa palavra de amor e respeito. Eu fico lembrando aqui de uma figura que é muito presente nessa rede de apoio, são as avós. Não é comum? Sim, as avós cuidam, as avós estão por ali. É uma figura muito importante hoje na estrutura de família, nesses casos especialmente. Sim. Não é verdade? Você no trabalho percebe isso? Sim, e aí a gente tenta conscientizar os avós, até porque muitas vezes quando tem uma situação de casal que é rompida, um divórcio, e muitas vezes o homem vai embora, aí o vínculo da família precisa permanecer, porque assim, as crianças não têm culpa daquela separação, né? Então, a gente sempre procura trabalhar com os dois avós, né, dos dois lados. Olha, é importante vocês manterem esse vínculo, essa organização vai fazer bem para a criança. Passar, um leva na escola um dia, o outro leva no outro dia. Até esse ponto que você comentou, Simone, sobre levar na escola, é o próximo tópico que a gente tem aqui. Parece ser algo tão simples, né? Parece algo pequeno, mas faz uma grande diferença na vida da mãe solo, né? Uma grande diferença na vida da mãe solo. Porque situações que, para mim, por exemplo, vizinha de uma pessoa que tem um filho e de repente eu tenho aquele dia livre, aquele horário, não me custaria, até seria bom fazer uma caminhada, um esporte, sair, e levar aquela criança na escola, né? E para a mãe solo, muitas vezes, aquele horário daquela escola é o horário que ela tem que estar no mercado de trabalho, né? E o grande preconceito, a grande dificuldade é o empregador imaginar
que vai ter essas brechas, né? Ai, toda hora eu vou ter que estar te liberando, toda hora eu vou ter que, você vai ter que se ausentar, toda hora vai ter um problema e você não vai conseguir dividir. Então, a mãe solo, ela tem que criar essa rede de apoio. E muito mais, a gente precisa estar sensível a isso, porque é desconfortável muitas vezes para quem está passando por uma situação pedir ajuda, porque já pode pensar, vou ser julgada, vão querer saber o que aconteceu, vão falar que a minha escolha foi errada, vão falar que eu deveria ter aguentado aquela pessoa. O ponto era... né, Simone? O ponto é que, seja mãe solo ou qualquer um de nós, todo mundo precisa de rede de apoio. Todo mundo, seja o casado, solteiro, viúvo, divorciado. Agora, tem aqueles que têm uma situação mais vulnerável, como é o caso que estamos citando. Então, todos precisamos de rede de apoio, imagina eles. Não julgar o que a mãe vai fazer no dia de folga, por exemplo. Você citou agora há pouco aí sobre julgamento. Aqui está uma das possibilidades de julgamento. Mas o que você vai fazer amanhã? Como perder o direito de ter um dia livre, ter uma saída, quem sabe, com amigos, perder o direito. Quem vai ficar? Rede de apoio, mas esse julgamento é comum. Isso. A mãe solo não pode ser vista como alguém que tem que abdicar da sua vida só para cuidar da vida dos filhos, né? E se ela não fizer isso, ela vai ser julgada, né? A gente tem que ser muito sensível às famílias, a gente tem que ter muito cuidado com essas falas que muitas vezes a gente tem, ou esse julgamento sem querer e sem imaginar que a gente vai estar magoando ou vai estar sendo cruel com a nossa própria filha, com um parente ou com a vizinha. Então, assim, todo mundo tem que ter o seu tempo, né? E a mãe solo também. Então, olha, hoje eu vou ficar com as crianças, eu vou levar elas no parque, eu vou fazer alguma coisa, e você pode tirar o dia para você. Para passear, para não fazer nada, para arrumar o cabelo, qualquer coisa. Isso pode até entrar também naquela questão de essa rede de apoio dos amigos, né? Combinar de sair com essa criança para tomar um sorvete, fazer uma noite do pijama, né? Que é até um dos temas que aparece aqui, para que a mãe tenha também o momento dela. Como você comentou, ela precisa ter esse momento, né? Saber quem ela é, né? Saber que a vida continua. Né? E até mesmo continuar construindo coisas boas para os filhos, porque a mãe estando bem emocionalmente, né? Ela buscando essa saúde emocional, ela vai conseguir cuidar melhor dos filhos. E Abinal, eu quero até pontuar junto com você isso, pensando nas igrejas. Sim. Sabe que eu muito escuto, especialmente de mulheres, e que assim, se sou divorciada, se sou até viúva, se sou mãe solo, parece que eu sou excluída de um determinado grupo quando as programações são direcionadas à família, são direcionadas, por exemplo, à educação de filhos, família, mas esse grupo é praticamente invisível. Então, muitas delas relatam solidão, relatam uma espécie de abandono. Então, queridos, um tema como este é de profunda reflexão. A gente precisa considerar especialmente, eu fico puxando para esse lugar, e o Robson também, nós todos aqui, Simone, porque nós somos uma TV confessional. Sim. Nós temos aqui valores e princípios inegociáveis. E todas as vezes que a gente trata de um assunto desses, a gente precisa chamar a todos a reflexão de que nós, enquanto cristãos, nós precisamos fazer diferença aqui. Sim. Então, essa mulher de quem nós estamos dizendo pegar o filho e ir na escola, tem gente na igreja que tem tempo livre para ir lá buscar. Tem tempo livre para dizer, olha, vai ter tal programação, vai ter um acampamento, vai lá, eu fico com seus filhos. E está perguntando para mim, para o pastor, né? Qual é o meu dom. Como é, Robson? Essa pessoa está perguntando, pastor, que eu queria saber o que fazer, qual é o meu dom, como se fosse cantar e pregar. Meu propósito. Vai lá, seu propósito está morando do lado da sua casa. Exatamente. Esse é o seu propósito. Abre os olhos e os ouvidos para ouvir o que Deus tem para ver a necessidade à nossa volta, né? O pastor Gilmar falou um negócio muito importante, quando Jesus voltar, ele vai zerar e vai resetar o sistema. Mas as pessoas não fazem ideia de como é o céu. O máximo que a gente chega sobre esse céu como um lugar de felicidade total, o máximo que a gente chega é encontrando a maneira como pessoas que decidiram ir para lá estão vivendo. Se a maneira como as pessoas que decidiram ir para lá, que aceitaram ir para lá, estão vivendo, não refletir essa vontade, não há como convencer as pessoas de querer ir para lá. Porque a cidade é diferente, mas as pessoas são essas, né? Simone, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada a vocês pelo convite, foi muito bom.
É muito importante a gente fazer essas reflexões. É muito importante a gente não achar, enquanto cristão, que o problema é só do outro. O problema é de todos nós, né? E uma sociedade melhor ganha todos. Tenho certeza de que somou muito para os nossos telespectadores, inclusive para quem quiser acompanhar, está aqui aparecendo na tela o Instagram, né, o @ da Simone, para você já segui-la também nas redes sociais. De coração, obrigado, viu, Simone? Obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigada. Maravilha. Bom, e a gente chama agora a produção. Vamos para o intervalo, chama ele agora. Pode ir lá? Então tá. Temos Bom, passo convidado. 3. Temos convidado. Eu sigo esse jovem nas redes sociais. Ele tem um carro que eu tive, foi o meu... Deixa eu ver, acho que foi o segundo carro que eu tive na vida. E olha, tenho saudades, viu? Tenho saudades desse carro. Não tenho mais, cara. Como é que você está? Luiz Torelli está com a gente por aqui. Luiz Torelli, gente, você vai conhecer um pouquinho. Para quem já o segue nas redes sociais, sabe do que eu estou falando. Para quem não segue ainda, você vai conhecer um pouco mais da história dele e desse veículo que a gente estava falando aqui, que é guerreiro, né? Esse é guerreiro. Muito. Mas vamos puxar vamos puxar aqui o nosso Me Pergunte Qualquer Coisa, que é o nosso quadro de agora. Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente, se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Tá aí no ar, então, o quadro Me Pergunte Qualquer Coisa, aqui na sua Novo Tempo, no nosso Entre Família. E a gente conversa com ele, né? Já trouxe aqui o Luiz Torelli, câmera 2, essa aqui, ó, pronto, tô nessa. É o seguinte, ó, para a gente conhecer, né, até contextualizar você um pouco da história dele, é de Nova Odessa e foi parar em Nova York, é isso? Nova Odessa, Nova York. De Nova Odessa, Nova York, dentro de um Fiat Uno. E até buscando um pouquinho o Nova Odessa é interior de São Paulo, Isso. Né? Isso. E aí, inclusive, o que te motivou a fazer essa aventura, né? Foi algo que trouxe, a princípio, uma profunda tristeza para o seu coração, trouxe depressão, foi a perda da sua avó. Isso, né? O que motivou, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Prazer recebê-lo. E o que motivou eu fazer essa aventura e sair para o mundo, desbravar o mundo, foi... Em 2020 eu perdi minha avó, foi quem me criou e eu me vi numa tristeza, uma depressão muito, muito grande durante todo o ano de 2020. Depois veio pandemia e no final de 2020, começo de 2021, eu tinha esse Uno e eu falei, por que não transformá-lo em um mini motorhome para mim sair desbravando o mundo e ver se eu melhoro dessa condição de depressão, de tristeza. E foi o que eu fiz, eu transformei ele numa casa, uma base de cama, um baú e saí pelo mundo aí desbravando. Cara, muito legal. E fui parar em Nova York. Pois é, e nessa você passou pela América do Sul, Estados Unidos, Europa. Até agora são 28 países que a gente passou com o carro, que ele tem um nome, ele chama Sandro, carinhosamente apelidado de Sandro. Ele está aí hoje ou não? Não, ele está na Itália, cara. Porque eu terminei meu primeiro período pela Europa, que eu fiz, que são 3 meses que a gente pode ficar lá. E eu deixei ele em Roma, ele está numa garagem em Roma. E eu volto para lá em novembro para continuar a jornada pela Europa. Aqui eu estou com outro Uno, que eu apelidei ele em homenagem ao meu pai, ele chama Geraldo, que é o mesmo Uno, mesma cor, todo o modelo igualzinho. Que eu vou fazer uma mini tour aqui pelo sul do Brasil, enquanto o período que eu estou aqui no Brasil. Que legal. Agora você falou do seu pai e da família, né? O que a família achou? Quando você teve essa ideia, vou entrar no Uno e vou rodar o mundo aí. No começo, ninguém aprovou muito, assim, achou uma loucura, né? Pô, minha mãe fala, mas você vai morar na rua, assim? Como assim, né? Meu pai falou, não vai, é muito perigoso, né? Mas depois eles foram entendendo, né? Com a coisa da rede social, as pessoas começaram a falar de mim para eles, para o meu pai principalmente. As pessoas chegavam e falavam, eu sigo seu filho e tal. Aí foi entendendo que era um sonho e tal. E hoje está mais tranquilo, assim. Hoje eles compreendem e até apoiam, assim, a viajar. Legal, muito bom.
A gente tem algumas perguntas aqui também, né? Depois do intervalo são as perguntas, né? Então, vamos chamar então? Vamos chamar então? Daqui a pouquinho a gente já volta aqui trazendo as perguntas que chegaram da rua para você, porque aqui é o quadro, você sabe, né? O Me Pergunte Qualquer Coisa. Claro. Aí se prepara porque a galera da rua pergunta mesmo. Bacana. Então bora já correr para esse quadro. De volta, hein? Amores, pois é, mas já é o último pedacinho do programa. Eita, que foi bom demais estar com você, mas ainda temos hoje um quadro bem gostoso que você já anunciou. Não. Verdade. Você já ouviu aquele meu filho, né? Aquele, minha avó me dizia, tu vai ver coisa. E hoje a gente está vendo coisa, né? Eu já ia dizer, quem não tem as manhas não entra, não. Também. Mas vamos lá para o nosso quadro, então. Me Pergunte Qualquer Coisa. Tem gente As lá da perguntas rua da rua perguntando estão chegando, hoje hein? para o nosso convidado especial que ele e o seu carro gira o mundo. O que levou você a viver no motorhome? Foi para mim, na verdade, foi para mim autoconhecer, para mim sair dessa condição de tristeza e depressão. Eu gostava muito de dirigir, sempre gostei muito de dirigir. E aí eu acabei unindo o útil ao agradável, viajar, dirigir. Me melhorei dessa condição de depressão e tristeza e conheci muita gente durante esse caminho todo. Tenho amizade hoje para falar no mundo inteiro. E foi isso. Que bom saber que a sua depressão, né, você enfrentou dessa maneira, construindo uma nova história. Muito bem. Tem mais curiosidade da rua? Que mais? Você não acha perigoso morar sem parede e muros? E aí, Luiz? Não tem parede, não tem muro, tá na estrada, é você e Deus. Eu e Deus, e o Sandro. E eu não acho, não, eu acho bem bacana, assim, porque eu costumo falar que eu faço famílias nos lugares que eu vou passando. Então, por exemplo, hoje aqui vocês são minha família. Que bonitinho. Nos lugares que eu vou passando, cada pessoa que eu vou encontrando, eu faço ele de irmão, de família. Legal. Eu tenho minha família real, física, que fica na minha Fala cidade. pra mim, quem que é Sandro? Então, Sandro é o Uno, né? É o Uno, todo mundo pergunta. Uno Que é uma 2002. pessoa, né? O Uno 2002, que eu apelidei de Sandro. E para mim é um ser, porque ele te acompanha, né? Me acompanha, me fez conhecer muita gente, me levou a lugares que eu nunca imaginava que eu ia chegar. E ele me levou, então... Nem a Fiat explica, né? Não é só o senhor Wilson, existe o Sandro também. Vamos lá para a próxima pergunta. Dá para receber amigos em casa? Cabe ou não cabe? Dá, depende. Se for fora, assim, atrás do porta-mala, uma cadeirinha, os dois a turma sentada, aí sim, mas dentro do carro não. Porque eu só deixei o banco do motorista e o resto é minha cama, minha cozinha. Então fica meio difícil receber gente ali. Que legal. Nós não tivemos nenhuma imagem, nenhuma foto dele. Eu queria tanto conhecer o Sandro. Tem? Ah, tá bom. E também o Luiz está lançando o seu livro nos próximos dias. Tem mais uma pergunta da rua? Tempo estoura. Ah lá! Muito bem. Lá no México. Menino, isso aí é Nova York. Times Square, Nova York. Nossa, essa aí é o Sandro da Times. Olha ele, Essa gente. aí é no Monument Valley e a capa do livro também. Essa foi a primeira vez que eu saí de viagem com o carro, foi o primeiro lugar que eu parei. Já são quantos anos? São 3 anos e meio já de viagem. Ok. Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos... Pinturas do Luiz. Maravilha, Equador, olha ele. Na fronteira do Equador. Quem diria, livro, então, dando voltas ao mundo. E o que fala o livro? Rapidinho. Então, a gente está lançando esse livro agora, daqui uma semana, no meu aniversário, chama Meu Amigo Sandro, a história do carro que mudou minha vida, né? E eu conto todas as histórias que eu nunca contei em rede social, os perrengues, todas as histórias, tem tudo aqui. São 40 histórias em homenagem aos meus 40 anos. Tem fotos, tem várias coisas aqui. E o prefácio é do meu amigo Celso Portioli, ele escreveu. E tá muito legal o livro, meu primeiro livro. Parabéns, legal. Eu já plantei uma árvore em frente da minha casa, fiz um livro. Agora. Falta o filho, hein? Falta o filho. E lá. Luiz, parabéns, Obrigado, viu? Muito obrigada. E assim, para mim, o que fica disso é sua história de superação. Legal. Tempo curto voou aqui, eu gostaria até de conhecer mais sobre a tua história de superação.
quanto à depressão, principalmente, que é um tema que muito me interessa, para ajudar outras pessoas a reconsiderar, retomar ou fazer uma nova rota da vida. A rede social do Luiz aparece aí, na verdade é @1.uno. 1.a.uno. Ponto A.uno. Meus amores, estamos chegando ao final do programa. Já terminou mais um, fechando a semana, hein, Darleide? Gostinho de saudade, né? Coisa boa. Robson, que dizer só para a gente se despedir de hoje e ter um final de semana abençoado? Conta-se a história de 2 pescadores na beira do rio e eles foram surpreendidos na sua pescaria quando uma criança estava descendo pela correnteza afogada. Eles correram, salvaram a criança e antes mesmo deles se recuperarem tinham 2 crianças. Conta a história, provavelmente não verdadeira, mas ela serve para uma boa ilustração. Cada um pegou uma e quando eles ainda tentaram se recuperar do susto, estavam vindo mais crianças e naquele momento de desespero, um pescador saiu da água. E o outro disse para ele assim, por que você está saindo da água? Eu preciso de você aqui. E a frase foi, você pode ficar aí se você quiser, eu vou subir a correnteza para ver quem é que está jogando as crianças na água. É a nossa função fazer isso. A gente tem que pular na água para tirar quem está afogando. Mas a gente também, enquanto filhos de Deus que acreditam no modelo de mundo, subir o rio e ver o que é que está jogando as crianças na água. Deus nos chama para estender a mão, Deus nos chama para colocar os nossos cérebros em funcionamento e colocar a lei de Deus, a lei do amor, como um modelo que organiza a vida de forma que o nível de sofrimento também seja atenuado. Suba o rio também. Essa é a minha mensagem para você. Subir o rio para ver quem está jogando, para ver quem está precisando, quem está pensando em se jogar lá embaixo, quem está pensando em desistir da vida. Eu acho que o Luiz e tantas outras histórias, mas você como nosso convidado de hoje, serve de ser uma dessas pessoas que em algum momento estava lá na cabeceira do rio pensando o que eu faço da vida. E Deus te abençoe. O que fazer da vida? Aceitar a Jesus, viver uma vida de amor em Jesus e em Cristo. Deus abençoe a vocês. Um ótimo final de semana. Excelente. Semana que vem estamos de volta em mais um Entre Família. Um grande abraço para todos. Obrigado aí pela parceria mais uma vez, amigos. Até mais, gente. Até semana que vem. Feliz semana sábado quente. Pra vocês. Bom sábado. Tchau. Segunda estamos de volta às 2h30 Vamos se hidratar no calor, hein? Até já, Cuiabá.